Mateus capítulo 10, depois 1 Coríntios capítulo 2. Evangelho de São Mateus capítulo 10, vamos iniciar no versículo de número 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curar toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ide pelos caminhos das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Coríntios capítulo 2, verso 1 também a seguir. Carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, vamos ler seguindo o primeiro verso. E eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas do poder de Deus. Que o Senhor acrescente bênçãos à nossa meditação. Podem se assentar. Vamos aprender um pouquinho aqui nesta noite como Deus quer que o Evangelho seja pregado. A primeira coisa que nós devemos aprender, estamos aqui num culto de sexta-feira, um culto de ensino, onde nós falamos pacientemente, tentando ensinar, e eu creio que vocês tentando aprender. E esse mesmo Deus que está me ajudando aqui na minha tentativa, também está ajudando a você aí, na tentativa de ter um bom aprendizado. Amém? Quando Jesus comissionou os seus 12 apóstolos, algo muito importante aqui. Em primeiro lugar, Jesus os chamou. Os chamou. Eles não se candidataram a ser o que eles eram, mas Jesus os chamou e os nomeou. Entenderam? Em uma outra escritura, a Bíblia disse que ele passou, em outro evangelho, ele passou a noite no monte orando, porque a Bíblia diz que ele não fazia nada sem primeiro que o Pai lhe mostrasse. E depois que ele desceu do monte, havia muitos discípulos que o seguiam. Então ele foi de um em um, confirmando eles: você. Agora, quando Deus os chamou, mais uma vez eu repito, não foi eles que se candidataram e disse: eu estou à sua disposição, embora que eles estavam à disposição, e não estou dizendo que seja errado, uma pessoa se dirigir: ó, pastor, não que precisar de mim. Eu estou falando a questão do chamado. Estão entendendo? Que há muitas coisas para se fazer no reino de Deus. Mas eles não se candidataram. Jesus não fez ali um tipo de um concurso, como se faz hoje quando as pessoas vão para o seminário, e ali no seminário eles pegam uma grade e eles vão estudar
o que eles vão querer ser no futuro, se eles vão querer ser evangelistas, se eles vão querer ser missionários, se eles vão querer ser pastor, se eles vão querer ser mestre. E aí então é dirigido aquele estudo a eles. Uma vez eu nunca me esqueço de ver dois jovens denominacionais sentados na praça e um perguntando para o outro, né, você vai fazer o quê? Ele disse, rapaz, eu ainda estou na dúvida, eu não sei se eu faço pastorado, eu não sei se eu faço mestrado. E eu sentado ali escutando eu fiquei, e aquilo nunca saiu da minha mente. É tão fácil, né? A pessoa decidir o que é que ele vai fazer, se ele vai querer fazer pastorado ou se ele vai querer fazer mestrado, ser um mestre. Mas a questão não é isso aí. A questão, primeiramente, é se Deus o chamou. E o profeta disse, nós vamos ver aqui, que quando Deus chama, Deus equipa. E o equipamento disso tudo não é a capacidade da pessoa, não é o intelecto da pessoa, mas é o que Deus vai colocar naquela pessoa a partir dali. Entenderam? Ele pode ter até a mecânica, mas Deus vai lhe dar uma dinâmica para trabalhar dentro daquilo ali. Porque ele vai orar no Espírito, ele vai cantar no Espírito, ele vai pregar no Espírito e ainda com entendimento. Louvado seja o nome de Jesus. E o apóstolo São Paulo dizendo aqui, vamos meditando aqui nessas escrituras primeiramente, antes de nós entrarmos na mensagem, ele diz, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Se você notar, isso aqui fazia parte da conversão de Paulo. Não é? Quando em Atos, ali no capítulo 9, que ele teve a visão celestial, quando Ananias temeu e vê-lo, Deus disse assim, não temas, porque ele há de ser minha testemunha. E aonde Paulo chegava, ele testificava. E eu, irmãos, quando eu fui anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Isso quer dizer, se esse Cristo em vocês conseguiu estar crucificado na questão de vocês estar morto para o mundo, vocês estão mortos para vocês mesmos, vocês renunciaram a vós mesmos, vocês não vivem mais para que Ele possa viver em vocês. E ele diz, eu estive convosco em fraqueza. Agora, aqui é um fato importante, se você for consignar isso aqui, eu estive convosco em fraqueza. Com 2 Coríntios capítulo 12, Paulo diz que o poder de Deus ele se aperfeiçoa na fraqueza. Estão entendendo? Quanto mais o estado físico estiver fraco que eu quero dizer assim, com fome, às vezes doente, debilitado, mais facilidade Deus tem para entrar na pessoa. Por isso que quando a pessoa ele tem um tempo de consagração, como o profeta fazia, ele dizia, eu vou deixar de comer menos agora por esses dias e vou orar mais. Eu vou enfraquecer a carne e vou fortalecer o meu espírito. E Paulo estava entre eles em fraqueza, enfermo. E a minha palavra e a minha pregação não constituíram-os em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Se você notar, quando Jesus chamou eles, ele não só chamou e disse, vocês vão, mas ele equipou eles. E qual foi o equipamento? E deu-lhes poder. Por isso disse o próprio João Batista, ele disse, nenhum homem pode fazer algo se primeiro não lhe for concedido. Estão entendendo? Tem que ser concedido para a pessoa fazer. E quando é concedido para a pessoa fazer, ele consegue fazer.
Por isso que diz o profeta, tentando fazer uma obra para Deus fora da sua vontade. Porque quando é a vontade de Deus, o próprio Deus se encarrega de ajudar aquela pessoa a fazer aquilo. Porque ele está dentro do caminho de Deus para fazer aquilo. Né? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens. Irmãos, vamos tornar claro aqui algo que é muito importante. Paulo não era reconhecido na sua época, como algumas outras pessoas não eram. Tanto que ele chegou a dizer, se eu não sou apóstolo para os outros, pelo menos que eu seja para vós. E ainda escrevendo aos Gálatas, ele diz, todos aqueles que procuram mostrar aparência na carne, quer circuncidar vocês para fazer vocês servo deles. Mas Paulo não tinha aparência. Estou entendendo? E isso é um tipo que Cristo habitava nele. Por que Cristo habitava nele? Porque Isaías capítulo 53 também diz que Deus, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. E ainda mais, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Isso quer dizer, ele não era um pregador que entusiasmou os escolhidos. Mas as massas não, as massas seguiam pelos sinais. Tanto é que quando foi a terceira parte do seu ministério, que foi mais ensinar e pregar, nós vemos que sobrou só 120 almas no cenáculo, que foi o resumo de todo o seu ministério. Entenderam? Agora, por que não aparência? Porque deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O profeta de Deus, ele chega dizendo uma mensagem, que quando ele ia numa cidade, ele começava a fazer um trabalho, e Deus começava a operar sinais, prodígios e maravilha, e ali começava a acumular muita gente, ele orava a Deus, pedia permissão, deixava aquela cidade e ia para outra. Ia para outra. Para não criar muito acúmulo de pessoa. Ele disse que primeiro o seguinte, para eu não ser tentado e não subir para a minha cabeça. E em segundo lugar também para que eu não se tornasse uma pessoa que as pessoas olhassem para mim e vissem algo além de Deus na minha vida. Tanto é que numa reunião que ele estava fazendo, acumulou-se muitas pessoas, eu me esqueço o título agora, ele acordou de noite, ficou perturbado e foi orar e disse, Senhor, esse povo veio me ver ou veio te ver? Aquilo desinquietou ele. Agora, por quê, irmãos? Para que minha pregação, o meu ministério, vocês não se apoiem na minha sabedoria ou em mim, mas naquilo que opera atrás daquilo. Agora você veja que Paulo foi o que mais pregou, foi o que mais viajou, foi o que mais escreveu, e hoje, depois da partida dele, a sua obra apareceu depois. Por isso que o êxito de uma pregação não é no momento da pregação. Não é o tanto que nós gritamos, não é o tanto que nós pulamos, não é o tanto que causa alvoroço no momento, mas é depois que terminou a pregação, aquilo que segue na sua vida com aquilo. Então muitas vezes a questão não é a aparência do momento, não é o efeito que causa no momento. Porque se você for ouvir um gigante intelectual que só prega a palavra no intelecto, ele fascina, diz o Mombrana, os intelectuais fascinam as nações. Mas a questão é o seguinte, depois que ele fascinou, as pessoas vão embora, e como é que segue as suas vidas? Aquilo lá repercutiu neles? Aquilo lá criou uma expectativa neles? Amém, meus queridos? E outra coisa, se Deus está nesse humilde ministério que Ele me deu, vocês nunca vão me conseguir ver como um grande homem, mas vocês vão conseguir ver Deus nisso. E quanto mais Deus atua, mais fraqueza você vê em mim, mais falta de capacidade você vê em mim. Diz, como é que tem que ser Deus fazendo aquilo lá? Porque
Entenderam? Não é o tanto que eu leio. Paulo disse para Timóteo, quanto mais ele lesse, mais sábio ele se tornaria. Sábio com relação às questões de conduta naturais. É como eu sempre falo, o maior livro de sabedoria que existe é a Bíblia Sagrada. Você lê o livro de Jó, lê o livro de Provérbios, lê o livro de Eclesiastes, você se torna uma pessoa, você tem um conhecimento geral que muitas pessoas aí não têm. Você vai ter conhecimento da astrologia, você vai ter conhecimento da natureza, você vai ter conhecimento de conduta, você vai ter conhecimento ali para esbanjar. É disso que, se você lê, você se torna sábio, porque quanto mais você lê, você mais conhece. Agora, quando se trata das coisas espirituais, tanto é que aqueles homens falaram, você lê o que um falou e diz, não, acho que ele está certo. Aí que ele terminava de falar o amigo de Jó, o outro começava, você diz, não, acho que esse está certo. Aí Jó falava, você falava, meu Deus, aí quando Deus veio, reprovou todo mundo. E Deus ainda disse, quem é esses que sem conhecimento encobre o conselho? Aí é que está. Então, o Evangelho não é só pregado em sabedoria de palavras, mas aquilo tem que ter um poder por trás daquilo ali. A primeira coisa é o seguinte: o poder da persuasão, de você conseguir fazer as pessoas te ouvir. A primeira coisa que você vê num chamado de uma pessoa é que quando ele está pregando, ele chama a atenção e as pessoas conseguem parar para ouvir ele. Ou se alguém está cantando, as pessoas, aonde que ele está escutando, ele para e fica escutando. Ele disse, aquilo mexe com a pessoa. Por quê? Porque a pessoa não está só cantando através de um talento, de uma técnica de voz, mas ele está cantando não só com voz, não só com talento, mas ele está cantando em demonstração de espírito e poder. Nós vamos chegar nisso, o profeta disse. É a mesma coisa, é a pregação. Ajuda-nos, Senhor. E outra coisa, veja a declaração do profeta que na mensagem o som incerto, 52 a 54. Vocês nunca vêm para me ouvir. Às vezes a pessoa pode dizer, não, eu vou lá hoje à noite ouvir o irmão Brana. É a aparência que dá. Né? Tem pessoa que fica implicada, no dia, nos cultos na região, né? O dia que o pastor vai vir, a igreja enche. Quando o pastor não vem, mas não é a questão do pastor. Estão entendendo? A questão é o que usa o pastor. Eu creio que as pessoas viajavam 400 quilômetros, 1000 quilômetros para ouvir uma pregação do irmão Brana. Talvez eles pensavam que ele estava indo ali ouvir o irmão Brana, mas eles não estavam indo ali ouvir o irmão Brana. Aí ele disse, vocês nunca vêm para me ouvir, ainda que talvez eu faça o melhor que eu possa, porém eu nunca levei ninguém a Deus. Tá bom assim para você? Ninguém poderia levar a não ser Cristo. Então por isso nós não podemos nos se gabar de nada. Tudo é Deus. Agora, para confirmar o que eu estava dizendo, você vem ouvir os cânticos, talvez. Os cânticos são muito bons. Nós gostamos desse tipo de cântico. Porém, cântico não leva as pessoas a Cristo, isto é o Espírito Santo que leva as pessoas a Cristo. Compreenderam? Não é em si o cântico que é cantado, mas é o que envolve o cântico que ajuda a levar as pessoas a Cristo. É que eu sempre falo. Para você oferecer um cântico, ore, busque a Deus, para que quando você cantar, não só aplaude e diz, nossa, mas ela canta, mas ele canta, mas que aquilo causa um impacto nas pessoas.
que ajude as pessoas, que mude as pessoas. Amém, meus queridos? Isto é o Espírito Santo que leva as pessoas a Cristo, está vendo? A pregação não leva. Ainda que tentamos fazer o melhor que podemos, o pastor e eu, nós fazemos o máximo que podemos para levar as pessoas a Cristo, ou para pregar o Evangelho, porém, é o Espírito Santo quem tem que levar o seu coração a dar-lhe aquele som certo. Nós podemos pregar o Evangelho do que achamos que é correto, então não é tanto o esboço que nós fazemos, as comparações, a coisa toda, e encaixar uma coisa com a outra, diz, não, ali é tremendo, aquilo é tremendo. Irmãos, está certo, pode ser, mas aquilo ali tem que ter um tempero ali no meio, tem que ter algo que impregna na pessoa, e isso tem que ser o Espírito Santo, senão simplesmente é como você ouviu um advogado falando. Do que achamos ser correto, porém o Espírito Santo tem que dar o som que ecoa em seu coração, e há um som certo. Então é por isso que quando Deus chama, então Deus dá essa graça, e quando a pessoa, como diz o profeta, quando você sobe aqui, se você tem um ministério, você chega aqui, teu ofício está te esperando. E aí então é o seguinte, você consegue, não por causa do homem, mas por causa do ofício que está no homem. Estão entendendo, meus irmãos? Então diz o profeta, você não vem para me ouvir, vocês não vêm para me ouvir, vocês vêm para ouvir o que está por trás do homem. Aí ele fala sobre Moisés, mas antes disso, deixa eu dizer aqui para os irmãos o que ele diz aqui também na mensagem, mas no princípio não foi assim, 53, 54. Agora, não é exatamente isso que alguns seminários teológicos ensinam hoje? Há um Deus, nós cremos em Jesus, claro, Ele é o Filho de Deus, eu creio nisso, eu creio em sua aparição visível, mas agora, quando a Ele ser um curador, ou toda aquela coisa de Espírito Santo, veja, esse é o mesmo híbrido, a Bíblia falou deles, disse que nos últimos dias eles seriam altivos, impetuosos. Não faz muito tempo eu fui convidado para falar em uma escola aqui, e quando eles descobriram que eu tinha educação de 7º grau, disseram, não podemos colocá-lo diante de nossos estudantes. Eles não podiam colocar isso diante dos estudantes, porque é o seguinte, para falar para os estudantes do seminário, o homem, quando ele entrasse, tinha que ficar uns 15 minutos mostrando os títulos dele. Agora vai entrar o doutor fulano de tal, bacharel em letra, ele tem PhD nisso, PhD daquilo, doutor em divindade, tal, aí todo mundo vai ouvir ele. É como outro dia fizeram uma pergunta para até está aí na internet, eu achei interessante aquilo, né? Convidaram um rapaz lá que faz PhD em política, e ele demorou mais ou menos uns par de minutos fazendo a pergunta para o político, que é um general. E eu achei interessante aquilo. E ele perguntou, comparando uma coisa com a outra. Ele disse, por que o senhor não segue o exemplo do outro que saiu, do outro general que saiu? Ele disse, porque eu fui eleito, ele não. Aí um olhou para o outro assim. Aí o povo caiu em si e falou, ele está certo. O outro entrou porque foi indicado. Agora ele é porque ele foi eleito. Então quer dizer, não foi ele, foi o povo que elegeu ele. Então, aí é que está. Então, o profeta foi dispensado de palestrar, imagino que eles não iriam ouvir de bom ali. Mas quando descobriram que só tinha 7ª série, disse, não serve, porque não vai impressionar eles. Porque o que é o seguinte, letra. Quão diferente foi de Paulo? Paulo disse, eu nunca cheguei a vós com sabedoria dos homens, palavras persuasivas para que a vossa fé fosse edificada na sabedoria dos homens, mas eu vim a vós no poder de demonstração do Espírito Santo, para que a vossa fé pudesse se apoiar em Deus, amém?
Hoje eles desejam formar uma escola educacional, lendo, escrevendo e fazendo contas. Quando eu estou na África, no meio dos meus irmãos de cor, o que eles aprenderam a ler, escrever e a fazer conta, eles não sabem nenhuma vocação para isso, ou seja, são nativos. Esta é a razão pela qual, quando eles veem um verdadeiro e real movimento, Deus no meio do povo, 30 mil aceitaram Cristo em apenas uma chamada de altar. Durban, na África do Sul. Está ali nos registros, vê? Isso é correto. Bombay, Índia. Foram provavelmente 500 mil pessoas que estavam na reunião. É difícil dizer quantas foram de uma só vez. Não é lendo, escrevendo, fazendo conta. Você não leva as pessoas a Deus com isso, é o Evangelho. O Evangelho nunca vem somente com palavra, mas através do poder e manifestação do Espírito Santo, disse Jesus. Ide a todo mundo pregai o Evangelho. Esses sinais seguirão os que creem. É necessário mais do que apenas ensinar a palavra. Se necessita da manifestação daquela palavra para fazer esses sinais seguirem. Isso é correto, mas Deus manifestando a si mesmo. Estão compreendendo, meus irmãos? Essa palavra ela tem que viver. Uma libertação total, 48, 49. Agora, Moisés, quando ele foi chamado por Deus, ele era total e completamente um profeta. Quando Deus envia um homem para fazer qualquer coisa, ele o equipa completamente com tudo que ele tem necessidade. Estão entendendo? Com tudo que ele tem necessidade. Então, por isso que carecemos das vossas orações. Porque é Deus que vai equipar. Vocês querem ver isso aqui na Bíblia? Porque às vezes as pessoas vê a gente lendo a mensagem, né? Tem alguns podem ser novos na fé e tem um pouquinho de dificuldade com relação a isso. Mas veja o que Paulo diz aqui, né? Segundo aos Coríntios capítulo 3, verso 5, ele diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém? O qual nos fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. É como hoje eu estava pensando sobre essa questão aí, não é? De que nós meditamos aí, do aperto play, né? Que eu vejo algumas coisas no Facebook. Hoje mesmo estava lendo 2 preciosos irmãos lá, dando uma debatida, e eu fiquei pensando, meu Deus, ajuda os nossos irmãos. Por que pleitear com isso? Eu já tenho, agora em junho vai fazer 32 anos que eu desci as águas e estou apertando o play. 32 anos que eu aperto o play. Apertar o play quer dizer soltar a voz do profeta. Porque isso que eu estou lendo foi a voz dele que veio para ser gravada, que foi gravada e foi transcrita. Agora, porque alguém pôs na cabeça que tem que pegar né? Porque a gravação, a voz de Deus agora vai parar de imprimir livros, e agora é só o tablet, né? Deus abençoe eles, é o progresso. É o tablet ali contendo todas as mensagens. Então o irmão José Brano, numa explicação lá, ele disse: se você precisa de alguma coisa, aperte o play, aperte o play. E alguns se aproveitaram de aperte o play, e agora as pessoas querem ficar em casa e só apertar o play. Aí eu não sei o que vai fazer quando apertar o play, o irmão Brano dizendo assim: é um pecado você ficar em casa num domingo, você sabendo que tem algum lugar que o povo está reunido para louvar a Deus. Aí ele vai ter que apertar o stop. Ele disse: vixe, vamos ouvir outra parte, tocar para frente e ouvir outra parte. Quando chega na mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, ele disse: se você tem o Espírito Santo, você não verá a hora que a porta da igreja se abre, para você entrar e ter comunhão com seus irmãos no Espírito Santo.
Aí não vai apertar o play, vai apertar o stop. Eu não sei como é que vai fazer. Mas fica acomodado, é uma acomodação. Já imaginou em casa você só com um tablet lá, só apertando o play, você diz, a mulher quer no domingo dar uma passeada, diz, não, então nós vamos apertar o play na segunda-feira. Combinado, viu, mulher? E a dia? Vai ficar a coisa mais simples que tem. Você vai escolher o que você come, você não vai sentar aqui, orar e esperar um ministério falar com você por meio do que o profeta deu. Você mesmo vai se apacentar. Veja, que Deus nos ajude. Mas é uma coisa tão simples. O play já está sendo apertado há tanto tempo. Né? Com todo respeito ao nosso querido irmão José Brano, que eu amo de todo o meu coração, creio que vocês amam, eu creio que isso não parte dele. Né? Mas, por exemplo, em 1980, o irmão José Brano ainda estava no mundo, coitado. Tem as fotos com costeletona, cabelão comprido. Estava lá como filho pródigo, dando uma volta ainda depois, que graças a Deus, Deus chamou, porque o profeta viu que ele seria um servo de Deus, como hoje é um servo de Deus. E estamos felizes por isso. Mas o irmão José Brana ainda estava lá com o cabelão comprido, ainda quem sabe na influência da costeleta de Elvis Presley, né? E o play já estava sendo apertado aqui no Brasil, ó. Que nem mensagem não era aquelas postilhas, porque não tinha gráfica ainda, só traduzia, alguém traduzia do jeito que podia. Quem foi que apertou o play do batismo em nome de Jesus no Brasil? Quem foi que apertou o play da ceia? Quem foi que apertou do pão asmo, do vinho puro? Será que o pessoal tinha um tablet para apertar o play e dizer que agora nós temos a voz do profeta? Não, a voz do profeta, a voz do sétimo anjo está ecoando desde que ele pregou. Mas é questão de entendimento, gente. É uma coisa simples. É só pegar dentro do canal do Espírito. E são amados irmãos, são preciosos irmãos em Cristo. E eu tenho certeza que Deus vai ajudar todos nós. Amém? Mas você fica ali que ficam batendo numa coisa, dá vontade de falar assim, irmão, pensa um pouquinho, para de ficar brigando com coisinha. Estão brigando por caixinha de doce. São coisas simples para entender, para compreender. Amém? Não, tem que dizer o que diz as fitas, o profeta diz para dizer o que diz as fitas. Eu estou dizendo o que diz a fita. Deus nos ajude, né? Desculpa por entrar nisso, eu fui dirigido. Eu não sei se eu peço desculpa, acho que não tem necessidade de pedir desculpa. Se eu fui dirigido, foi dirigido. Mas só para vocês entenderem a questão do porquê entrar nessas coisas. E como diz o profeta, Deus chama um homem para ser um pregador. Agora deixa eu voltar aqui. Um homem para qualquer coisa, ele o equipa completamente com tudo o que ele tem necessidade. Se Deus chama um homem para ser um pregador, ele coloca algo nele com o que pregar. Se ele o chama para ser um professor, ele coloca algo nele como lecionar. Se ele o chama para ser um profeta, ele coloca algo nele para ver visões e para ser um profeta. Deus sempre equipa completamente o seu homem. E isto é simplesmente o que ele fez quando ele enviou Moisés ao Egito. Ele levantou de certa maneira, e ele o educou de certa maneira, e ele o moldou e o fez e o formou. Depois que ele havia prometido a Abraão centenas de anos antes que ele libertaria o povo, então ele mesmo tinha em mente que ele faria de Moisés da mesma maneira que Moisés foi feito. Moisés era um profeta perfeito, e então, sendo um profeta perfeito, Deus exatamente como você. Então, exatamente como você. Se você é um cristão, Deus não faz nenhum meio cristão. Se você é um cristão mesmo eleito, como os ministérios são eleitos, aquele que em vós começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até isso aí ficar perfeito, porque ele começou. Deus faz cristão completo, Deus não faz meio pregadores, mas o pregador pode ser incompleto. E Deus faz seus filhos cristãos, mas às vezes eles são meio cristãos, mas não é a intenção de Deus que eles sejam daquela maneira. São suas próprias maneiras misturadas com o plano de Deus para as suas vidas. E isso é o que os faz da maneira que são. Deus não quer que sejamos meio cristão ou meio pregadores.
comprometido com o outro lado, ou ele o quer completamente parados na brecha. Amém? Graças a Deus. Só mais um tiquinho e nós já vamos engolir aqui o último resto do prato, né? E já vamos para casa. Que foste ver, 56. Eu disse o nome da outra ou não? Uma libertação total, né? 48, 49. Agora vamos para que foste ver. Vamos apertar o play aqui, né? 56. Não admira que Jesus tenha dito: não houve homem nascido como ele. E a razão por que João fez isso é que ele era uma pessoa especial. Deus equipa um homem, ele o equipa com seu próprio material. Eles não foram para o deserto, ouvir uma palestra intelectual, algo que seria como um discurso de um político. Jesus disse que fosse ouvir quando fosse. Quando as pessoas que ouviram João ouviram um homem que nasceu desde o ventre de sua mãe cheio do Espírito Santo, elas não ouviram alguém que fazia as concessões do Evangelho. Eles não ouviram denominações que argumentavam: este está certo e aquela está errado. Eles ouviram uma mensagem do Evangelho que cortava até o coração, porque é o que eles precisavam, e tinha que ser cortante, porque a missão dele era fazer dos altos baixos e dos baixos altos. Ele tinha que vir com o evangelho nivelador. Amém? Então a coisa tinha que ser cortante, não poderia ser um evangelho diplomático. Aí eu pergunto para os irmãos: depois que a terra foi aplanada e Jesus veio, vocês viram alguma vez Paulo dizendo: eis que o machado está posto à raiz da árvore, porque... Não, João já tinha feito o seu trabalho. O que acontece é que às vezes nós queremos ser um João Batista fora do lugar, nós queremos ser um Elias fora do lugar. Nós temos que pegar o equipamento que Deus nos deu hoje e ver o que o Espírito Santo quer para hoje. Amém? A mensagem do seu tempo e na sua estação. Louvado é o nome de Jesus. É tremendo, irmãos. Eu queria que nós tivéssemos bastante tempo, né? É difícil ensinar com tanta coisa maravilhosa. João pregou o batismo do Espírito Santo. Eu vos batizo com água, mas após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele nunca pregou algo que não tinha. Ele pregou o que havia recebido. E os homens de Deus que são enviados para os campos hoje não têm direito de pregar o evangelho sem o batismo do Espírito Santo. Estão compreendendo? Aí você diz assim: mas e Judas? Por que Jesus não enviou? Judas tinha o batismo do Espírito Santo. Judas tinha. Judas não tinha o Espírito Santo, mas o batismo ele tinha. Judas tinha poder até no seu espírito. É por isso que ele conseguia vencer outros espíritos, é por isso que ele conseguia expulsar demônio, é por isso que ele conseguia curar os enfermos, e por isso que ele conseguia pregar o evangelho, porque ele era um pregador do evangelho do reino comissionado direto de Jesus. Por isso que mais tarde Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, que nos últimos dias aparecerá muito Judas, que vai dizer: Senhor, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome... Ele disse: eu não vos conheço. Mas eles receberam o batismo do Espírito Santo. O Espírito deles foram ungidos, mas são falsos ungidos. Mas o Espírito deles foram ungidos com o Espírito Santo, mas lá na alma não tinha um novo nascimento. É como diz o profeta: se compromete com as coisas do mundo. Irmãos, e o profeta disse que um homem sem comissionado, sem ter o batismo do Espírito Santo, sem ter esse poder que Deus deu para pregar, não adianta pregar, porque até para ser falso tem que ter poder. O profeta chegou a dizer uma vez numa conversa franca com o Billy Paul disse que disse: meu filho, quando o Billy Paul estava meio cambaleando, ele disse: olha, você tem que decidir o que você quer da sua vida. Você tem que decidir. Se você pôr na sua cabeça, disse ele, que você quer se tornar um vagabundo, ele seja um vagabundo de primeira qualidade, não trabalhe um dia na sua vida.
Agora, se você decidir ser um homem íntegro, então lute por isso, porque o caminho de um transgressor ele é áspero. Que Deus nos ajude, né? Então, o que foste ver um homem ricamente vestido? Ele disse, aquele que está vestido ricamente estão nos palácios dos reis. João estava longe demais de Hollywood para ser um tipo de pregador social bem vestido. Que foste ver um homem de ótima instrução? João foi para o deserto aos 9 anos de idade. A história mostra isso, e a instrução que ele recebeu foi de Deus. Que Deus os abençoe.